Boa noite. Vamos dar início, então, ao nosso evento em comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Brasil. Para dar início a esse evento, eu chamo o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, Edson Rantani Júnior. Obrigado, Vitor. Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui. Nós gostaríamos de salientar que o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, nos seus 57 anos, está preocupado com a preservação da história, principalmente relacionada à imigração à nossa cidade. Afinal, aqui nós temos uma conjunção de etnias, de raças, religiões, enfim, de pessoas que vieram do Velho Mundo, da África, para constituir aquilo que nós conhecemos hoje por Piracicaba. Cerca de 2 anos atrás, novembro de 2022, nós fizemos um simpósio na Biblioteca Municipal, onde destacamos a presença do italiano, dos sírios, né? Tivemos inclusive um dentista que fugiu da guerra lá e se abrigou aqui em Piracicaba, se formou pela Unicamp, sírios libaneses, né? Quem mais? Os alemães, os japoneses, enfim, diversas contribuições para o desenvolvimento de nossa cidade. Isso lá no início, no final do século retrasado. Hoje nós vivemos uma imigração tecnológica, vamos dizer assim. Basta ver os distritos industriais do nosso município, onde nós temos empresas norte-americanas, Canadá, Estados Unidos, empresas europeias, austríacas, alemãs, inglesas. Nós temos a ArcelorMittal, que é da Índia. Olha só a migração que está tendo ainda continua esse fluxo, né, com interesses comerciais. E o papel do Instituto é resgatar toda essa história, não deixar que isso caia no esquecimento, não preservando somente aquele passado longínquo, mas pensando também na atualidade, que nós temos toda essa mudança. Hoje a gente vê pela rua aí, por exemplo, restaurantes coreanos, que são voltados para esses migrantes, para esses industriais, funcionários que vêm da Coreia do Sul, trabalhar em nosso município. Isso pontua Piracicaba como uma cidade de interesse comercial, tanto que nós nos tornamos o quê? Uma região metropolitana. E o papel nosso é cultivar essa história. Então, a presença de hoje dos dois palestrantes, ela vem enaltecer aquilo que o Instituto vem fazendo há mais de 2 anos. Nós estamos envolvidos também com a Società Italiana de Mutuo Scorso, com os 150 anos da migração italiana. E assim por diante. Aceitamos sugestões também, né, de outras migrações que vieram, que não são de destaque, mas que merecem a sua pontuação em Piracicaba. E eu gostaria de agradecer, além da presença de todos vocês, aos nossos apoiadores, a Academia Piracicabana de Letras, a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, que cedeu esse espaço para essa noite, o Instituto PSEG, nosso parceiro em todos os eventos que estamos realizando ao longo de 2024, e o Instituto Martius Staden, que é um dos responsáveis pela preservação em São Paulo, e no Brasil também, né, sobre a imigração italiana. Italiana não, alemã, né? Então sejam todos bem-vindos. Hoje o tema 200 anos da imigração alemã, legado de trabalho, cultura e tradição em Piracicaba. E tenhamos todos uma boa apresentação e obrigado aos dois palestrantes por dedicarem seu conhecimento, seu tempo, sua sapiência para compartilhar com nós. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Muito bem, então, antes de passar para os dois palestrantes, eu vou só fazer um contexto, um resumo aí, o que vem a ser realmente essa agenda alemã que nós estamos comemorando ao longo de 2024, né? E falar um pouquinho também sobre Piracicaba, né? O que Piracicaba tem a ver com isso, né? Por que nós estamos aqui em Piracicaba discutindo esse assunto, né? Então, a agenda que vocês já verificaram aí no panfleto, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa agenda alemã, vou falar um pouquinho sobre a questão dos alemães aqui em Piracicaba, e depois as duas palestras principais, né? Um do professor Brigger e um do músico Ernest Mahler, né? E não por acaso, né, gente? Se vocês olharem bem aqui, nós estamos falando de 2 professores, né? Professor é muito importante. É muito importante a gente destacar professoras aqui em Piracicaba, porque é a forma da gente transformar as pessoas, né? Então nós vamos estar falando de 2 professores muito importantes que Piracicaba tem só que agradecer, né?
O professor Malha, claro que ele não pôde estar presente aqui, mas com certeza contribuiu muito para Piracicaba. Então, só para falar um pouquinho para vocês, né, essa agenda, né, é uma agenda alemã no Brasil. Então, o Instituto Márcio Staden é uma instituição que fica dentro do Colégio Porto Seguro e que ele é responsável por conduzir, por preservar e destacar a história dos imigrantes de origem alemã. Tá? Então, eles fazem muitos eventos, eles estiveram aqui em Piracicaba já em várias vezes, né? E eles são responsáveis por organizar essa agenda alemã, né? Então, eles criaram um calendário que vai até dezembro de 2024. Toda semana tem eventos acontecendo em várias cidades do Brasil sobre a imigração alemã, né? Então, eles trabalharam bastante, é uma coisa muito interessante. E também, né, é claro, esse evento ele tem apoio de todos os consulados, né, da Embaixada Alemã, né, então eles têm aí um apoio muito grande aí de instituições relacionadas à Alemanha, principalmente, né, tá? Então esse aqui é o site que eles criaram da agenda alemã. Então esse aqui é o logotipo que eles criaram, né, que está mostrando a integração entre a Alemanha e o Brasil, né? Então, se vocês clicarem aqui na agenda, né, e outros projetos aqui, vocês vão ver como que eles estão trabalhando aí, principalmente para destacar a presença alemã aqui no Brasil. Esse aqui é o site, é a página desse evento, nessa agenda. Então, se vocês entrarem no site lá, vocês vão ver. Tem um calendário ali que vocês vão clicando nos dias, e quando clicar no dia 18, vai aparecer esse evento aqui. Tá? Então, nós reservamos aqui, estamos procurando colocar Piracicaba no mapa do Brasil, né? E também, mês que vem, tem esse livro aqui, que é um livro do meu avô. Eu também, com o apoio de muitas pessoas aí, a gente vai lançar esse livro aí dia 5, num sábado, vai ser um lançamento virtual, tá? Pelo Instagram. Então, como vocês puderam verificar no panfleto aí que está impresso, né, a imigração começou em São Leopoldo há 200 anos atrás, ou seja, em 1824. Né? Os primeiros imigrantes chegaram há 200 anos atrás lá no Rio Grande do Sul. E ao longo das duas ao longo das duas grandes guerras mundiais, intensificou muito a imigração. Então, é claro, né, os problemas que uma guerra pode causar acabaram atraindo para o Brasil, né, um país maravilhoso perto de uma guerra, né? Então muitos alemães acabaram vindo aqui ao longo das duas primeiras guerras. E é claro que esses imigrantes eles acabaram assumindo uma série de empreendimentos e criaram escolas, empresas, indústrias, estudos de fotografia, a parte de culinária também. Então eles acabaram desenvolvendo uma série de atividades. E hoje, segundo a agenda alemã, né, 5% da população brasileira hoje é de origem germânica ou a origem alemã. Tá? Não sei se é muito ou pouco isso, né, mas 5% de 200 milhões acho que dá bastante, né, gente? E só para vocês terem uma ideia, né, o Instituto Márcio Staden ele publica já há bastante tempo livros que tratam de famílias de origem germânica. Né? Então esse aqui é um livro que eles lançaram alguns anos atrás, que eu mandei informações sobre a minha família lá. Né? Então, eles estão sempre colecionando aí a história das famílias germânicas. E agora eles estão fazendo um livro específico sobre as famílias germânicas no Rio de Janeiro. Então, um exemplar específico lá para reunir todos aqueles que são do Rio de Janeiro. Né? Tá? Então, o Instituto Márcio Staden ele tem trabalhado bastante aí, e é um parceiro do Instituto História e Geográfica de Piracicaba, então tudo que a gente precisa sobre esse assunto é só conversar com eles lá. Né? E eles estão bem estruturados, né? Eles têm uma sede muito legal, muito interessante aí. Bom, mas e Piracicaba, né? Em Piracicaba, tem alguém, acho que muitos aqui talvez sejam descendentes de alemães aqui, né? Inclusive o nosso querido Pedro Schmidt aqui, eu perguntei para ele assim, você veio como italiano hoje ou como alemão? Daí ele falou, não, hoje eu vim com o alemão, eu deixei o italiano em casa. Então tá certo. Mas, na verdade, eu peguei um pouco da história aí, e a gente tem algumas coisas interessantes aqui em Piracicaba. Por exemplo, né, o Cemitério da Saudade, que nós começamos hoje, começou com uma concessão de um alemão.
Ele que desbravou esse cemitério, que depois é que foi virar cemitério da saudade, né? Tá? Então era um cemitério de alemães no início. E também a gente não pode esquecer que aqui em Piracicaba tem um bairro que chama o bairro dos Alemães, que agora é Cidade Alta, né? E daí eu até pego no pé dos italianos aí. Tem algum bairro chamado italiano aqui? Itália? Não tem, né, Palmiro? Tá precisando criar, hein? Viu? Na verdade, você pode responder para mim assim, a cidade inteira. Nossa, pode falar. Fala assim, a Alemanha só ganhou um bairro, eu tenho a cidade inteira. É isso aí. Mas vocês podem verificar no impresso aí que tem uma lista de nomes que estão ligadas com a imigração alemã, que eu retirei desse livro aqui, ó, Dicionário de Piracicabanos. Então, o Samuel Fron, um jornalista, um professor muito importante aqui de Piracicaba, ele reuniu nesse livro aqui, que está disponível no site do Instituto, em PDF, em digital, que lá tem mais de 1000 nomes de piracicabanos ou de pessoas que moraram em Piracicaba aqui. Então tem muita gente lá interessante que vocês podem consultar. E eu listei só alguns deles aí, principalmente aqueles que vieram do século XIX, né, que chegaram no século XIX em Piracicaba. Então, vocês podem verificar aí que tem alguns nomes muito interessantes aí. Não tem todos, mas... Então, assim, talvez como os alemães não se organizaram através de uma associação, então, às vezes, as informações ficaram meio perdidas, né? Eu acho que a Itália que criou lá o Società, eu acho que ele acabou divulgando mais as informações, né? Então, na verdade, o pessoal da Europa veio aqui desde 1500, né? Então, os alemães vêm desde o início, tanto é que o Márcio Staden, que eu falei para vocês aqui, é um precursor lá que ele, quando ele veio aqui há 200, 300 anos atrás, aí, ele acabou voltando para a Alemanha, escreveu um livro sobre o Brasil e daí começou a divulgar a história do Brasil lá na Alemanha. Né? Por isso que o instituto aqui chama Márcio Staden, né? Em nome dessa pessoa aí. Mas o que eu queria dizer é que o Instituto Histórico, graças a todo o acervo que ele acabou acumulando e depois colocando na internet de forma digital, tem muita informação lá sobre a comunidade alemã. Tá? Então, aqui tem o site do Instituto, a província também, que é do Cecílio Dias Neto, também tem muita informação sobre Piracicaba e sobre, claro, os alemães aí. Tá? E aqui, é claro, né, eu pedi para o professor Mandel montar uma lista aí de professores da Exalc que tem alguma relação com os alemães aí. Ele me mandou essa lista aqui. Né? Para variar, sempre perfeito, né, gente? Eu só dei um copia e cola, daí já deu certinho no PowerPoint aqui. Então ele fez realmente uma lista aí de alguns professores, né, que tem alguma relação com a Alemanha, né, e alguns ainda estão na ativa aqui, né, mas tem aqui no departamento de solo, no departamento de economia, entomologia, genética e cena. Né. E aqui no departamento de genética tem o Brigger aqui, que o professor Labate vai falar um pouquinho mais sobre ele, né. Também eu coloquei uma foto aqui do prédio da genética, né, que é o prédio que chama Friedrich Gustav Brigger, né, em homenagem a um dos pais da genética do Brasil. Né. Tá bom? Então, essa é só uma introdução para a gente começar aqui a discutir o assunto da imigração alemã aqui nesse caso. Então, eu vou pedir para o nosso primeiro palestrante, né, o professor Labate. Eu queria primeiro agradecer já por você ter aceitado esse desafio aqui. Né? Mas aqui você vai tirar de letra, né? É importante também o seguinte, gente. Nós vamos estar falando sobre duas personalidades aí, e são professores que vão estar aqui. Então, o Labate ele é professor, o Raul também é professor. Então, eu vou chamar a Silvana aqui só para ela ler o currículo do professor Labate, um currículo resumido, viu? Senão... Bem resumido mesmo. Tá? Professor Dr. Carlos Alberto Labate
Possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de São Paulo, conclusão em 1981. Mestrado em Agronomia, Genética e Melhoramentos de Plantas, pela USP também, em 84. E doutorado em Bioquímica e Fisiologia de Plantas, pela Universidade de Sheffield, em 89. Atualmente é professor titular do Departamento de Genética da Exalc USP, coordenador do Programa Integrado de Doutorado em Bioenergia USP, Unicamp, Unesp, coordenador do Laboratório Nacional Multiusuário de Proteômica, Metabolômica e Lipodômica da Exalc. É um pouquinho da vida profissional. Olha, o Vitor me perguntou há pouco tempo se eu podia vir aqui contar um pouquinho da história do Brigger. Eu gosto muito de história, gosto de saber a origem das coisas e sempre me interessei pelo professor Brigger. E depois, quando eu assumi a chefia do departamento, eu comecei a sentir as dores que o professor Brigger sentiu quando ele foi, durante muito tempo, chefe do departamento de genética e pelas batalhas que ele teve que enfrentar. Então, o que eu posso dizer do Brigger é que ele foi uma pessoa espetacular. Fazer o que ele fez, realmente precisava ter uma mente muito brilhante. E ele é de uma geração de pessoas brilhantes na Alemanha e na Europa, de maneira geral. Eu estava lendo, fui buscar várias coisas da história do Brigger e eu fiquei realmente fascinado de ver as oportunidades e, de certa forma, a felicidade que o Brasil teve de ter esse homem aqui. Para a Universidade de São Paulo, acho que foi um ponto, uma virada de chave. Quando o professor Melo Moraes, que também foi outra figura espetacular, que em 1934 participou ativamente da formação da Universidade de São Paulo, a Exalc, é uma das 7 unidades formadoras da USP. O professor Melo Moraes, ele logo percebeu que a universidade precisava ter pesquisa. É muito interessante quando a gente volta e entende o que era a Exalc em 1930, 34. A Exalc era uma escola de agronomia onde os docentes não faziam pesquisa, eles ensinavam. Ensinavam com base nos livros que invariavelmente eram ou americanos ou europeus. Então, muito do que se ensinou na agricultura brasileira naquela época era baseado no conhecimento fora do Brasil. Ninguém conhecia os próprios. Era muito difícil você ter livros naquela época que fossem baseados na experiência da agricultura tropical. Então, o Brigger, para vocês terem uma ideia, ele foi o primeiro docente da Universidade de São Paulo, na Exalc, a ser professor em tempo integral. Não existia isso. Todos os professores davam aula por um período, depois encerravam aquilo e iam embora. E não faziam pesquisa. E lendo as entrevistas do Brigger, ele conta uma das coisas que ele mais gostou de vir para o Brasil foi justamente porque ele podia fazer pesquisa, ele tinha tempo para fazer isso. E ele conseguiu construir uma infraestrutura de pesquisa realmente invejável, que nós temos até hoje como departamento. Então, ele deu uma contribuição excepcional para o avanço da genética. E para vocês terem uma ideia, o Brigger, ele era um botânico, ele nasceu em 11 de outubro de 1900, quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Ele tinha 14 anos, então ele não foi para o fronte.
E ele conta que, nessas entrevistas, que ele se aproveitou disso para estudar. E, segundo ele nasceu na cidade de Breslau, aquilo que está escrito mesmo, que pertencia, acho que, à Polônia, né? E então ele, com 21 anos, já tinha o título de doutor. Ele defendeu o doutorado dele com 21 anos. É qualquer coisa de fantástico, né? E ele conta que ele sempre gostou de botânica. O pai era médico. Eles vinham de uma família de judeus, né, alemães. Então ele teve uma infância em que os pais, o pai principalmente como médico, apoiava toda a atividade dele de querer conhecer as plantas, que era o que ele gostava. E ele se tornou um botânico, formado na Universidade de Breslau, e logo em seguida ele fez o doutorado dele, que hoje um doutorado com 21 anos é qualquer coisa de fantástico. E nessa época, no início de 1900, quando ele nasceu, os primeiros geneticistas, entre eles Correns, com quem ele trabalhou, um geneticista alemão famoso em Munique, que foi um dos descobridores dos trabalhos do Mendel. O Mendel começou esses trabalhos em 1860, mais ou menos, quando ele publica um trabalho que deu origem à ciência, que é a genética. O Brigger, então, ele nasce nesse momento de efervescência da ciência na Alemanha. Isso é fantástico. Na Alemanha dessa época tem personalidades como Einstein, que está colocando a teoria da relatividade, que é quando ele vai ganhar depois o prêmio Nobel. Tem outras figuras, tem um outro judeu que foi espetacular também, Otto Warburg, que foi o criador da bioquímica. Warburg também era judeu. E uma história muito interessante de Warburg. Warburg foi um herói da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Era um cara fantástico. Só que, além de ser judeu, ele era gay também. E uma das ironias da Segunda Guerra Mundial é que o Hitler morria de medo de câncer. E o Warburg era um dos pioneiros no estudo do câncer. Então, o Hitler mantinha o laboratório do Warburg, manteve durante todo o período da guerra e nunca deixou que o Warburg fosse, como é que se diz? Fosse mandado para o campo de concentração e tal. E o Warburg era um cara que o Hitler também tinha participado da Primeira Guerra Mundial, o sargentão, e o Hitler respeitava o Warburg. E, além do que, o Warburg era gay, homossexual e judeu. Era um cara que estava na linha de frente. Não é? Mas o Hitler respeitava o Warburg. E o Warburg depois ganhou o prêmio Nobel, em 1930, porque ele descobriu uma proteína que era responsável pelo processo da respiração nas mitocôndrias. E, além disso, ele fez estudos fantásticos. Ele fez coisa que até hoje a gente se admira. E criou uma disciplina que hoje é a bioquímica geral. Né? Bom, dentro desse espírito todo que tem na Alemanha, o Brigger, em 1921, ele já está com um doutorado, então ele resolve que ele precisava ter uma experiência no exterior. E aí ele se inscreveu para uma bolsa da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos. E ele foi para Harvard. Ele ficou em Harvard, deixa eu ver se eu não me engano, de 26 a 28, alguma coisa assim. Essa foi a experiência do Brigger nos Estados Unidos. Oi. Ah, pois não. Tá joia. Então, o professor Brigger, ele jovem
ainda com 26, 27, 28 anos, teve essa experiência da Fundação Rockefeller e ele foi para Harvard. E em Harvard, ele trabalhou com um melhorista, um geneticista, que se chamava Murray East. Esse foi um dos caras fantásticos. Ele estudou o efeito da hibridação entre plantas, entre indivíduos. Né? E o Brigger teve a oportunidade de conhecer esse tipo de trabalho. E aí é que eu acho que está a sorte do Brasil, a nossa sorte, de ter uma pessoa que teve uma formação básica espetacular naquela época. Ele acompanhou todo o trabalho de desenvolvimento da genética, das descobertas da genética, e ele foi trabalhar com os melhores geneticistas da época. E quando ele volta para a Alemanha, né, só lembrando que a Alemanha, em 24, teve uma das piores crises de recessão, de alta inflação, quer dizer, a vida na Alemanha devia ser muito difícil. Quer dizer, as pessoas praticamente não tinham como se alimentar, quer dizer, inflação que nós vivemos, né, durante muito tempo. Então, essa experiência toda, quer dizer, quando ele volta de Harvard, ele teve várias outras passagens, ele foi professor associado, professor assistente na Universidade de Viena, como botânico. Depois ele vem e vai para Munique, onde ele trabalha com o Cohens, que foi um dos grandes, um dos 3 descobridores dos trabalhos de Mendel. E aí ele aprende com o Cohens, ele avança na parte mais básica da genética. Bom, com isso, o mundo vai girando e nós temos o período da ascensão dos nazistas na Alemanha. Né? A partir de 1930, os nazistas tomam o poder na Alemanha, a Alemanha sofre uma reviravolta, um país que tinha uma cultura, Berlim era uma das cidades mais lindas da época, era uma cidade cultural fantástica. E o Brigger, então, mandado embora em 1930, ele já era docente, já era livre docente livre da Universidade de Berlim. E aí ele conta que em 1930 ele foi mandado embora, foi demitido da Universidade de Berlim. E o argumento dos nazistas era que ele era um antinazista e um anticomunista. Aí ele dizia, pô, mas como é que pode alguém ser antinazista e anticomunista? Ele falou, não tem jeito, quer dizer, os caras... Né? Mas, na verdade, era uma desculpa porque ele era judeu, então não queriam, já estavam providenciando a limpeza. Bom, quando o Brigger, ele já é casado nessa época, ele tinha um filho já, ele resolve que ele escreveu várias cartas e ele escreve para o pessoal na Inglaterra e aí ele tem um trabalho, uma oferta de trabalho no John Hines Institute, que na época era um dos melhores, e ainda hoje é um dos melhores centros de genética de plantas. Eu estou contando tudo isso para mostrar para vocês a bagagem que o Brigger trouxe e que o Brasil teve uma sorte espetacular, porque nós tivemos a oportunidade de ter uma pessoa de um nível intelectual e de conhecimento que nós não estávamos preparados. Enquanto universidade, nós estávamos nascendo. A Universidade de São Paulo estava nascendo naquele momento. E o Brigger, então, ficou no John Hines por até mais ou menos 1935, quando o então professor Melo Moraes teve a ideia de trazer um pesquisador para criar a cátedra, né? A cadeira de genética. E aí é uma história interessante, porque o professor Melo Moraes ele teve 2 nomes que ele selecionou. Um deles era o professor Brigger, que ele ficou sabendo, tinha um currículo e tal. O outro era uma jovem pesquisadora
que trabalhava no Cold Spring Harbor e que tinha descoberto algumas coisas fantásticas para a época que ninguém entendia muito bem o que era, mas essa jovem pesquisadora era a Barbara McClintock, que em 1982, se não me engano, ela ganhou o Prêmio Nobel. 83, isso, Margarida, obrigado. Ela ganhou o Prêmio Nobel por ter descoberto os elementos transponíveis, como os genes pulam dentro do próprio DNA. Isso foi uma descoberta fantástica. E aí, mais uma vez, nós temos a sorte de ter tido um docente do nosso departamento, o professor Almiro Blumenschein, que também é alemão, acho que o Andel esqueceu do Almiro. O Almiro era alemão. Não, mas de origem alemã. E o professor Almiro Blumenschein trabalhou com a Barbara McClintock, colaborou com ela. O professor Brigger também trabalhou com os milhos, né? Eles trocavam conhecimento. Então, vocês veem o nível da genética que nós tínhamos no Brasil. Não é? Mas isso não é só. Quer dizer, o Brigger, quando ele vem com novas ideias. Não é? Então, ele começou a mudar o esquema de trabalho dentro da Exalc. Então, começam a ser contratados novos docentes, o professor Atanasov, na zootecnia, que criou o departamento de zootecnia. Vieram outros professores, o professor Grander, que foi assistente do professor Brigger, que acabou criando o departamento, acho que de agricultura na época, né? E assim foram vindo novos docentes que estavam sendo contratados e a Exalc começa a crescer, começa a fazer pesquisa, começa a se destacar. Né? E junto com o Brigger vieram outros pesquisadores. O Brigger começa, então, em 1936, a montar a estrutura do departamento e ele começa a fazer parcerias com o professor Carlos Krug, que era do Instituto Agronômico de Campinas, que era um instituto espetacular. Hoje nós estamos conseguindo destruir uma das joias da nossa coroa, porque os governos não entendem que é importante financiar a pesquisa, e o Instituto Agronômico de Campinas é uma joia na coroa, que nós estamos jogando fora. Mas isso vai ter que ser revertido. O Brigger começa uma parceria também com o Dreyfus, o professor Dreyfus, do Instituto do Departamento de Biologia, que pertencia à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo. E assim, mais ou menos em 1936 e 1938, o Brigger consegue, vem um tal de Mr. Miller, da Fundação Rockefeller, e propõe trazer docentes americanos que poderiam contribuir com o avanço da ciência no Brasil. E aí o Brigger, muito sagaz, ele propôs trazer o professor Dobzhansky, que já era um geneticista conhecido internacionalmente, famoso. E aí o Dobzhansky vem e começa a trabalhar com o Dreyfus no Instituto de Biologia, que depois virou o Instituto de Biologia, em São Paulo. E assim, a genética começa a se estruturar e o professor Brigger estabelece a linha de genética e melhoramento de plantas, que é extremamente importante. Por quê? Porque é aí que a gente seleciona as melhores plantas, é aí que a gente faz o milho híbrido, as populações de milho, que depois vieram com o professor Paterniano, Piranão, famoso, né? E, além do mais, a formação de pessoal. Quer dizer, o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina a formar melhoristas, formar aqui na Exalc, em algumas outras universidades, mas principalmente a partir da Exalc, do Departamento de Genética. Nós formamos grande parte dos melhoristas que trabalharam nas empresas. O Brasil tem a Agroceres, que foi fundada pelo Secundino, lá em Viçosa, professor de melhoramento, e a Agroceres contratava muitos melhoristas formados aqui em Piracicaba. Outras empresas, a Decalb, tantas outras,
que foram pioneiras e que deram a independência para o Brasil no agronegócio. Quando você olha em perspectiva, você vê a importância que essas pessoas tiveram na formação e na organização da pesquisa do Brasil. E que, se hoje o Brasil tem esse agro que é tão forte e que é tão importante, é porque essas pessoas conseguiram estruturar. É um trabalho silencioso, que ninguém entende, a sociedade não consegue enxergar. Mas o país precisa ter sementes melhoradas, sementes adaptadas, precisa ter alta produtividade, precisa ter aquilo que nós temos hoje, a excelência no agronegócio. Não tem nenhum país que faça o que o Brasil faz hoje, com todas as dificuldades, com todas as queimadas. O Brasil é um dos países que é excelência na agricultura. E isso se deve justamente ao trabalho dessas pessoas. Para vocês terem ideia, o Brigger, quando chega no Brasil, ele percebe que a sociedade come muito pouca hortaliça. E quando ele vai ver, os vegetais, as hortaliças que nós tínhamos, as sementes eram importadas da Europa, dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele contratou um assistente que se chamava Marcílio Dias e começou a trabalhar com o melhoramento de hortaliças. O professor Marcílio Dias, ele não teve o doutorado, né? Mas ele foi um melhorista brilhante, eu acho, e criou novas variedades. Por exemplo, berinjela que a gente tem hoje, foi ele que produziu, alface, tudo que vocês imaginam, tomate, ele trabalhou, enfim, brócolis, exatamente. Fez um trabalho de adaptação. Isso era genética básica que o Brigger trazia na sua bagagem e que ele colocou em aplicação justamente com esses melhoristas. Então ele passa a contratar os seus assistentes a partir dos anos 40. Ele contratou o professor Gurgel, contratou o professor Paterniani, depois vieram Roland Venkowski, João Lúcio de Azevedo, Paulo Sodero e Bandel nos anos 60, a professora Margarida, junto com o professor Almiro Blumenschein, na área de citogenética, né? Foram pioneiros. Fazia-se muito pouco disso no Brasil. Não é? Então, o Brigger, nos anos 60, já a universidade começa a perceber que precisa criar programas de pós-graduação, formar além do curso de graduação. Isso é uma tendência que nos outros países, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Europa, de maneira geral, já existia desde o século XVIII, XIX. Quer dizer, o pessoal já estava formando os pós-graduandos, né? E o Brigger, então, foi pioneiro também nisso. Ele criou na genética o primeiro curso, o primeiro programa. Na verdade, foi a genética, a fitopatologia e eu acho que a entomologia foram os primeiros cursos a serem criados dentro da universidade. Eu acho que foi em 64, se eu não me engano. E aí tem uma história pitoresca. O professor Malavolta era um dos, não sei se ele era o diretor, ou ele era um dos membros, era uma pessoa muito forte. Tinha ele, mas não sei quem, tinha uns 3 ou 4 na reunião para bater o martelo para a formação da pós-graduação. E eu sei que, por competição, né, brigas entre eles, o Brigger não ganhou, não tinha sido aprovado. Mas o Brigger, muito esperto, ele depois fez a ata, ele era o presidente da comissão, então ele mandou a secretária colocar lá que o programa foi aprovado, a pós-graduação na Exalc foi aprovada com um voto contrário. Quer dizer, ele tinha perdido, ele reverteu para um voto em contrário. Quer dizer, sorte nossa que ele também era esperto e conhecia bem o jeitinho brasileiro. E daí ele colocou, a pós-graduação foi aprovada e hoje nós temos
a pós-graduação. A Exalc foi pioneira na pós-graduação no Brasil. Os primeiros cursos foram formados aqui, principalmente o doutorado. Isso é exatamente essa novidade que essas pessoas, essas mentes brilhantes traziam para a universidade. Eu quero só, mais um pouquinho, estou passando do tempo, só dizer para vocês da importância que o Brigger teve e tem até hoje, porque essas ideias, elas permanecem, a maneira como ele enxergava a universidade, a maneira como ele via as questões da universidade, elas são muito presentes. Hoje eu estava lendo uma entrevista que ele deu em 77, e as preocupações dele com a universidade, com a qualidade do ensino, são as mesmas que nós temos hoje, embora tempos diferentes, não é? Épocas diferentes, mas a preocupação com a qualidade, com a necessidade do investimento em pesquisa, enfim, tudo isso realmente era uma coisa atual. Então, o Brigger, apesar de ter falecido, acho que em 84, né, 85, ele ainda tem, ele ainda está presente no nosso meio. Se eu puder falar mais, o Brigger participou da formação da Unicamp, além da Exalc. Ele, depois, quando ele se aposentou, ele foi chamado para ajudar a montar o Instituto de Biologia da UNB, na época do regime militar. A UNB estava muito depauperada de docentes, então ele foi chamado para reorganizar o programa lá de pesquisa e de pós-graduação da UNB. O Zeferino Vaz, quando criou a Unicamp, chamou o Brigger para ser o secretário lá, a pessoa que montou a contratação de docentes. Ele montou o Instituto de Biologia, o Departamento de Genética. Enfim, o Brigger teve uma atuação enorme em vários campos. O Juscelino Kubitschek chamou ele em 58 para que ele criasse um Instituto de Genética. Ele recebeu dinheiro, aquele prédio que vocês viram, que o Vitor mostrou, o prédio Brigger, foi construído com dinheiro desse recurso que o Juscelino deu para ele. Porque o Juscelino, uma pessoa inteligente, percebia já naquela época que a genética era uma área que tinha que crescer no Brasil, né? Então confiou no Brigger para criar esse Instituto de Genética. E realmente o Departamento de Genética foi pioneiro em muitas coisas. Tem uma história interessante. Numa das visitas do Dobzhansky ao Brasil, acho que foi por volta de 1948, alguma coisa assim, o Dobzhansky anunciou pela primeira vez no Hemisfério Sul que os experimentos de uns colegas, eu não me lembro se nos Estados Unidos ou onde foi, que estavam sendo feitos, estavam demonstrando, e ele podia afirmar com certeza, que o DNA era um material genético que dava a hereditariedade. Até então, a gente não tinha certeza o que determinava a hereditariedade. E depois, em 1950, teve a publicação do trabalho do Watson Crick, lá em 53, mostrando a estrutura molecular do DNA e demonstrando claramente que o DNA era a molécula da hereditariedade, que é o que nos faz diferentes uns dos outros. Então, o anúncio foi feito no Departamento de Genética. Isso foi feito aqui em Piracicaba, no nosso anfiteatro. Então, isso mostra quanto que o departamento foi importante naquela época. E hoje, nós estamos aqui batalhando para manter essa liderança e essa qualidade do ensino. Eu acho que falar do Brigger é falar de qualidade, não é? E falar de padrões de competência e de uma pessoa que nos deixou um legado espetacular. Só mais uma coisa, o Brigger, em 1939,
ele se naturalizou brasileiro. Aqui eu tenho o Diário Oficial de 1939, onde ele fala toda a origem dele e tal. E é muito interessante. Por que 39? Porque é quando começa a Segunda Guerra Mundial. Se vocês lembrarem, o nosso presidente era Getúlio Vargas. Nós não podemos esquecer que o Getúlio Vargas entregou a esposa do Prestes, Olga Benassi, para os nazistas. Foi um cidadão, uma excrescência de ser humano, chamado Filinto Miller, que fez a prisão da tal. É uma coisa que me enoja saber que um brasileiro, um presidente da República, fez uma coisa dessa numa época em que ele sabia o destino da coitada. E ela estava grávida. Quer dizer, não preciso dizer mais nada. Foi um inferno, né? E só para a gente refletir, o mundo está voltando com esse mesmo tipo de pensamento. Isso me preocupa muito. Eu espero que isso seja só uma passagem e que a gente não venha a reviver o drama que essas pessoas passaram no passado. Então, muito obrigado. Parabéns, parabéns. Não, parabéns. Eu queria só, antes de passar para as perguntas, viu? Porque eu acho que muitas pessoas têm dúvidas aí ainda. Se você pudesse falar um pouquinho dos professores do Departamento de Engenharia que estão presentes aqui, que eu acho que era bom todo mundo conhecer, né? É um prazer. Bom, primeiro, quero falar da professora Margarida, que foi minha professora de citogenética, que é um ícone do nosso departamento, com quem nós contamos até hoje. Ela é professora sênior do nosso departamento, participa ainda das nossas atividades. O Matheus, que é o descendente da professora Margarida, e que mantém o laboratório de citogenética, e o meu colega Augusto Garcia, que eu posso dizer que é um descendente do Roland, certo? Aliás, o Roland Venkovski era uma pessoa muito querida no nosso departamento, foi um professor espetacular, como foi Paulo Sodero, com quem eu tinha uma vivência, uma convivência diária, né? E a gente gostava, como todo estudante, né, não tem dinheiro. Uma vez o Paulo Sodero trouxe um professor de São Paulo e eu estava lá na sala, você não sei se vai lembrar, Luzinha, mas o Paulo chegou para mim e falou assim: Labate, vamos para casa, você está precisando comer, vamos levar o professor aqui, a gente almoça em casa. E realmente eu fui lá, almocei na casa do Paulinho. Então, isso. Era uma alegria, era uma convivência realmente espetacular. Além do que, o Paulo era um professor de evolução. Isso é outra coisa. O Brigger trouxe evolução para o Brasil em um nível espetacular na época, né? Criou uma coleção de orquídeas que é invejável, porque ele queria estudar evolução. E para pagar essa coleção, ele usou o dinheiro da Rockefeller. Aí o Mr. Miller um dia chegou para ele e falou: Brigger, o dinheiro é para você fazer a coleção de milho, não é para fazer... Ele falou: não, professor, eu tenho que fazer também um pouquinho de pesquisa, né? Então ele criou a coleção de orquídeas, que é realmente muito bonita. Então é isso, falei. Alguma pergunta? Alguém gostaria de... Quantos anos ele veio para o Brasil? E, na verdade, como você acha que foi a motivação mesmo dele? Ele foi fugindo daquela... O Brigger fala na entrevista dele que quem procurou o Brigger foi o embaixador brasileiro na época em Londres. E convidou e falou para ele: você não quer ir para o Brasil, tem uma nova universidade e tal. Aí o Brigger falou assim: tá bom, mas o que é esse Piracicaba?
o embaixador falou assim, uma cidadezinha boa, então eu fui lá há 20 anos e tal. Ele falou, bom, essa era o que eu tinha de informação. Ele chega no Brasil, eles chegaram em agosto de 1936, eles desembarcaram no Porto de Santos, ele, a esposa, dona Annelise, e o filho. Né? O filho nasceu na Alemanha. A filha do Dr. Rodrigues nasceu no Brasil, né? Brasileira. E ele disse que quando ele chegou, vários professores da USP foram recepcionados, inclusive pessoas da Exalc. Recepcionaram, à tarde eles já fizeram uma reunião. E no domingo teve uma reunião com os geneticistas que tinha ali em São Paulo. E aí ele veio para Piracicaba. Ele disse que ele veio para Piracicaba e na segunda-feira já estava de volta em São Paulo. Estava apavorado com a cidade. Né? Mas ele depois foi adaptando. Mas quem, na verdade, estimulou ele para vir foi a esposa, a Annelise. Porque ela tinha muito medo que ele se metesse em problemas. Imagina, um judeu, alemão. E ele não... A Margarida pode falar isso, ela conheceu ele melhor. O professor Rodrigues não pensava nessas coisas, não se considerava, ele se considerava alemão. Se é judeu, para ele tanto fazia. Né? Ele tinha uma visão muito progressista, né? muito determinante. Né? Então, essas coisas para ele não faziam sentido. Mas a esposa, né, pensando o que estava acontecendo, e inclusive o pai dela era um general do exército alemão da Primeira Guerra Mundial. E foi o pai que alertou para que eles fossem embora. E ele já tinha sido demitido da Universidade de Berlim. Então, quer dizer, o ambiente estava fervendo na Alemanha. A ascensão foi feita, mas a perseguição já vinha vindo. Já vinha. Não, essa coisa dos judeus já logo... A discriminação, eles tinham símbolos. Sim. Já era... Foi a nossa sorte. Nossa, bem... Matias, ele, quando foi convidado, ele já foi convidado para assumir a cátedra. Foi criada a cátedra de genética. Foi. Para ele. Ele já veio catedrático. Então ele veio catedrático. Com que idade ele tinha? Tinha 36 anos, ele nasceu em 1900. Mas tem uma coisa interessante também. Em 1948, depois que a Alemanha perdeu a guerra, né, a Alemanha deu um título de professor catedrático para ele da Universidade de Berlim. Ele podia voltar, se ele quisesse, como catedrático. Na Alemanha, você ser um professor é uma coisa assim, é um status assim. E o Brigger foi pesquisador também do que hoje a gente chama de Instituto Max Planck. Né? Ele trabalhou em Tübingen, ele trabalhou em vários lugares. Mas aí que eu admiro ele, porque ele não quis ir. Ele falou, não vou voltar, o que eu vou fazer lá? Exatamente. Não, mas olha, ele se naturalizou brasileiro. Eu acho que ele pensava como... Ele tinha esse amor à instituição. Né? E quando você ajuda a criar alguma coisa que dá certo, ele teve todo o apoio, né, da universidade. Né? E ele não era uma pessoa fácil. Né? Tem umas histórias muito interessantes. O professor Salvador Toledo Pisa, o Brigger era um darwinista, certo? Um geneticista, ele acreditava nas ideias do Darwin. O professor Toledo Pisa tinha umas ideias um pouco contrárias. Então eles brigavam na congregação. Mas era uma coisa inteligente, não é essa de dar cadeirada. Então, o professor Salvador Toledo Pisa, ele dizia o seguinte, que a genética não existe, é um departamento que não existe. Ele dizia por quê? Porque o gene não existe e o Brigger não tem ética, então não tem genética. Isso era muito interessante. O professor Toledo Pisa, para vocês terem uma ideia, isso é muito interessante. Se vocês tiverem curiosidade de pegar
a ata de criação da Universidade de São Paulo, ele foi o secretário, ele secretariou a criação da universidade. Essa reunião foi na Universidade de Medicina, lá em São Paulo. Então, ele termina a ata dizendo, eu, fulano Salvador Toledo Pisa, secretário, não sei o quê, nesta data, e põe Piracicaba, aí ele se dá conta, quer dizer, ele fez de propósito, ele deixou o nome de Piracicaba na fundação da Universidade de São Paulo. Aí ele foi, digo, São Paulo, 25 de janeiro de 1934. E isso está no livro da fundação da universidade. Eu acho isso muito pitoresco. Né? Uma salva de palmas. Obrigado. Muito bem, então, parabéns, viu, professor Abate, pela sua aula. Defendeu bastante. Né? Obrigado. Agora vamos chamar, então, o próximo. Vou chamar o Raul Gobet, por favor, Raul. E vou chamar também a nossa secretária aqui, a Silvana, a vice-presidente aqui, do Instituto de História e Geografia do Pesquisa, para falar um pouquinho sobre o nosso próximo palestrante. Professor Raul Gobet é dentista, músico e professor de música. Natural aqui de Piracicaba, iniciou seus estudos com o professor Calixto Corazza na Escola de Música de Piracicaba, maestro Ernesto Mar, a nossa empenho. É detentor do primeiro prêmio do concurso Estímulo do Estado de São Paulo, promovido pela Secretaria de Cultura do mesmo estado, no ano de 1970. É detentor do primeiro prêmio Jovens Instrumentistas do Estado de São Paulo em 71, promovido pela EMPEC. Participou do primeiro curso de férias nacional de Ouro Preto, no ano de 1967, onde estudou com o professor Musa Pompeu. Foi integrante de várias orquestras sinfônicas e de câmeras. É um resumo da vida do nosso palestrante. Obrigado. Depois da brilhante palestra do professor Cecilino do Estado. Agora vai ser difícil para mim. Vou tentar falar. Vou tentar falar sobre o maestro Ernest Madley. Eu convivo com ele há 64 anos. Eu entrei na escola de música com 11 anos e aprendi flautinha Bock, que é a escola alemã, a escola do mundo da ProArt, aqui em Piracicaba. Ela foi copiada da ProArt de São Paulo, que foi fundada em 1951. O grande incentivador disso foi um músico muito famoso, o professor alemão também, Kohreuter. O professor Kohreuter, a Cidinha Mali entrou em contato para conhecer a ProArt de São Paulo. E quando ela chegou lá, ela encontrou que ainda o Mali e o professor Kohreuter. Ali acho que já houve umas paqueras, né, tal, mas não aconteceu nada. Aí o Mali, em 1951, de vez em quando vou ter que olhar aqui, porque tem muita data, sabe? Em 1951, o Mali veio para o Brasil com o pai, a mãe e os 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. O pai, doutor Ernest Mali, doutor honoris causa, porque ele que inventou o pistão de alumínio.
metal leve. Os carros, antigamente, o maior problema era o pistão. Era de ferro muito pesado, trincava, era um problema. Quando ele inventou isso, ele ficou miliardário, né? Só ele que tinha fábrica no Brasil, ele chegou a ter 20 mil funcionários e falava, esse Mário daqui falava que era pequeno. Eu falei, meu Deus, será que estou escutando certo? Né? Não, porque a Siemens tem 120 mil. É uma outra fábrica de tecnologia, ele fabricava só o pistão. E o filho, o maestro, que também chama Ernst Hans Mário, mas ninguém usa Hans. Os nomes das pessoas famosas são 2 nomes. Você fala Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, John Kennedy. Né? O Mário, com 7 anos de idade, ele ia brincar na oficina do pai. O pai é engenheiro mecânico. Tinha um pai engenheiro mecânico e um avô. E ele ficava fazendo aqueles brinquedos que nós vimos. Quem morava perto da casa dele, a Lucinha morava, eu também. Aliás, o fundo da casa dele dava com o fundo da minha casa. E dava com o fundo da casa dela. Ela na Benjamin, morava na Independência, e o Mário morava na São Francisco. E ele fazia uns brinquedos maravilhosos. Isso ele aprendeu a fazer tudo quando criança. Aí, no primeiro ano do grupo, falar do grupo que era do nosso tempo, ele com 7 anos de idade, ele ganhou uma flautinha lá na Alemanha. Veja a diferença. A escola alemã, no primário, já começava a aprender música. E ele foi brilhante aluno de flauta doce. Ou flauta rock, flauta doce. É a voz do soprano. Aí, ele, na formatura, ele tocou brilhantemente, em primeiro lugar, formou em primeiro lugar, mas continuava indo na oficina do pai, fazer brinquedos, sabe? Não se interessou. A flautinha ele gostava. Aí deram violino, vão aprender violino, não deu muito certo. Então ele foi aprender realmente música tardiamente, com 19 anos. Isso é impressionante, porque os grandes músicos normalmente começam com pouca idade. Tanto que tinha na escola de música a iniciação musical. Os alunos entravam lá, era a escola alemã. Aqui é a escola alemã. Que copiaram a ProArt de São Paulo, capital. A Cidinha Mali foi lá e encontrou. Com o Mali encontrou o professor Kohreuter, grande flautista. E o professor Kohreuter, ele deu aula para quem? Ele deu aula para o Mali, para Isaac Karabchevsky, Diogo Pacheco, esses maestros aí. O Karabchevsky, sem dúvida alguma, foi o maior regente brasileiro. Ele e o Eleazar de Carvalho. Mas o Eleazar não foi aluno do Kohreuter. Kohreuter era um grande flautista. E estando lá em São Paulo, o Mali saiu um assunto lá da ProArt, a Cidinha estava lá, aí a Cidinha brincou com ele. Vamos fundar uma ProArt em Piracicaba? Ele falou, por que não? Mas falou, o negócio ficou por isso mesmo. Aí, um dia combinaram e o Kohreuter veio a Piracicaba para conversar com a diretoria, com as pessoas da Sociedade de Cultura Artística aqui de Piracicaba, que foi fundada em 1925. Essa Sociedade de Cultura Artística daqui foi muito importante no Brasil todo. Aí, o pai do Mali entrou na jogada também. Ele estava muito rico. E ele ajudou demais Piracicaba. Como se falou, como é que o Dr. Brigger veio parar aqui? Por que o Mali veio parar aqui? Porque em 1953, ele começou a namorar a Cidinha lá em Teresópolis, um curso de férias. Esses cursos de férias foram muito importantes no Brasil. Eu mesmo fiz um, ela falou, um currículo aí em Ouro Preto em 67. Eu tinha 18 anos. E a Cidinha Mali, o Mali no primeiro ele foi como aluno, no segundo em diante ele já foi como professor. Ele é de uma inteligência fora do comum. Eu reputo ele com um QI bem alto. Poliglota, fala umas 5 línguas. E conhecer música
conhecedor de música como ele é muito raro. Se perguntar para ele, e ele estuda normalmente em livros alemães, história, ele é fã de Rudolf Steiner, da antroposofia. Alguém já conhece. O Rudolf Steiner é aquela escola que tem em Monte Alegre, que é um espetáculo aquela escola. E o Rudolf Steiner, ele, alemão também, lá naquela escola aprende flauta block. Já começam a aprender violino, viola. Muito bem. Os alunos aqui da escola de música, eu mesmo entrei na escola de música com 11 anos. Em casa nós éramos 6 irmãos homens. Aí meu pai olhou no pequenos anúncios do jornal de Piracicaba. ProArte de Piracicaba, alunos, e ele foi lá. Matriculou 5. O mais velho não quis saber. Então, a minha mãe, todo ano, quando havia audição, as audições eu ainda cheguei a fazer na Sociedade Italiana. Minha mãe ganhava o prêmio, ninguém tinha mais filho na escola. Em segundo lugar, era Dona Dirce Almeida Camargo, pianista, grande pianista. E era uma disputa, né? Mas daí já não tinha mais filho e tal, mas ninguém ganhou da minha mãe. Bom, depois saiu um, saiu outro. Ficamos eu e o Rafael, meu irmão gêmeo. Ele foi flautista, chegou a tocar na Sinfônica Municipal de São Paulo. E eu fiquei aqui estudando com o professor Calixto Corazza, depois prestei faculdade, fiz odontologia na Unicamp, mas nunca larguei da música. E o Mali cita uma frase que ele viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele sofreu muito, muito. Que nem o Dr. Pregue. O Mali nasceu em 1929, mas em 1939 ele já tinha 10 anos. O Dr. Pregue é 1900. E o Reuter em 1915, que foi professor dele. Então, assim, tinha sido uma coisa, aos 15 anos a família mudou para a Áustria. Inclusive na Áustria se fala alemão, né? Praticamente. Onde tem uma propriedade que passavam as férias. Até brincavam na escola que o Mário tinha um castelo na Áustria, não sei o quê. Eu vi a fotografia lá, era uma palaceta, né? Era bem grande. E eles foram para lá. Onde passavam as férias. Devido aos bombardeios americanos contra Hitler, estava difícil morar na Alemanha. A Cidinha escreveu aqui. E o Mário teve um trauma de guerra. Eu nunca vi ele bravo assim, mas eu vi eu cheguei a ver. Ele bravo com a Cidinha Mário. E estourar assim, eu até assustei. Porque, como eu morava, na minha casa estava fundo com a casa dele, tudo que eu tinha na escola de música, ensaio de orquestra infantil, infanto-juvenil, juvenil, sinfônica, naquele tempo não tinha carro. Enquanto eu era menor de idade, eu fui ter carro com 19, 20 anos. A gente pegava carona com ele. Então eu convivi demais. E um dia, quem conhece sabe, ela é brava, né? Mas ela é severa. Ela é muito organizada. E às vezes o pessoal fala dela, mas eu defendo. Isso aqui ela escreveu, eu liguei para ele. Quando eu mandei aquela propaganda que você me mandou pelo WhatsApp, por isso que eu demorei um pouco para dar a resposta. Eu tinha que pedir autorização para ela, né? Vai que eu faço uma coisa lá dessa, ela aquele outro falou, né? Essas coisas são assim. Eu fiquei muito honrado, muito contente pelo convite do Vitor e a gente não tem muita prática dessas coisas. A minha aula é individual, as aulas de música são individuais. Não é como uma aula coletiva, que você é acostumado a dar. Você já é titular, imagina, já tem muita aula na vida, né? Mas eu sei que daí o Mali resolveram a diretoria, e alguns diretores, o Corrote e mais uns 2 vieram na Piracicaba, e se reuniram com os diretores da Sociedade de Cultura Artística de Piracicaba. A Cultura Artística foi fundada em 1925. Bom, aí depois que a Cidinha falou aqui, o Corrote falou, brincando. Não, aí a Cidinha, ela foi esperta, viu? Ela falou, e por que não? Aí veio para cá, começaram as primeiras conversas e tal. Aí fundaram, chamava-se ProArte de Piracicaba.
Eu entrei lá, ainda era para arte. Eu estudei onde era o Sandu, lá na rua Otávio Teixeira Mendes, esquina com São João, pertinho em diagonal com o Sul de Minúcio. Mas o Mali era aluguel. E uma casa meio enxuruca, estava ficando apertado, quando começou a sair da sociedade italiana. Aí logo o Mali comprou aquele palacete na rua José Pinto de Almeida, que Otávio Teixeira Mendes. Ali foi casa de estudo, foi do Sul de Minúcia, se não me engano. Eles tinham muitos bichos, acho que é parte de zoologia. Clube de ciência, isso mesmo. Era lá, tinha muito. Não, mas depois foi até uma república. Bom, isso eu não sabia. E nem a Cidinha sabe. Bom, mas daí ali ajudou bem, tá? Um casarão antigo. E a escola já começou a melhorar bastante. Porque a gente tinha aula numa salinha lá naquele outro prédio, horrível. Aí até que o pai do Mali doou muito dinheiro e construíram a sala de concerto Dr. Ernst Mali. O nome do pai dele, lógico, deu tudo que está lá. Depois ele deu o órgão, só porque aquele órgão ele pagou $35 mil. Ele deu 2 harpas, esses instrumentos são caríssimos. Os pianos, tem 2 pianos Stein, muito caro. O piano Stein de cauda hoje inteira é mais de $1 milhão. Né? Então o Mali, e os instrumentos que ele usava eram os melhores. O violino dele era Del Toro, o violoncelo dele era Del Toro, né? E aí a escola foi crescendo, foi indo, foi crescendo, e em 55 ele casou com a Cidinha, dia 10 de abril de 1955. Logo teve uma festa lá na casa do Sebastião Rodrigues Pinto, a dona Mariquinha, e logo depois da festa eles foram para São Paulo, e foram morar em São Paulo, pertinho até da ProArte de São Paulo. Mas naquele tempo ir para São Paulo, estrada de terra, pista simples, era 55, era um problema, né? No fim, o próprio Mário falou para a Cidinha, vamos levar para Piracicaba. Não precisava estar viajando. Bom, o Mário nasceu no dia 3 de janeiro de 1929. Coincidentemente, meu pai morreu nessa data, dia 3 de janeiro. E eu me lembro até hoje que eu era criança e ele foi no velório do meu pai. Naquele tempo o velório era em casa, né? E foi triste de um lado, mas eu sempre gostei muito do Mário. O Mário é muito inteligente. Toda vez que ele colocava um programa na estante dos músicos da Orquestra Sinfônica, vai tocar uma música de Saint-Saëns. Essa música eu sei se foi por causa disso. Essa música imita os animais. Aliás, tem o Carnaval dos Animais, famoso de Saint-Saëns. O violoncelo imita exatamente o cisne, que é um trecho maravilhoso. Eu toquei isso aí com a orquestra. E, em seguida, o Mali começou a compor. Compunha, só de ópera ele compôs 4 óperas. Olha, qualquer ópera ali é 2 horas. Imagine, não é fácil. E sem nada de plágio. Bem original. Porque você vê o plágio aí em muitas composições, quantas vezes? Eu já vi gente pegar trecho de Haydn, um trecho bonito, uma melodia, por uma letra que compôs. Isso existe. Tem um órgão que cuida disso que chama ECAD. Então ele nasceu em Stuttgart, 3 de janeiro de 29. O Dr. Ernst Mali era casado com a dona Elsa. Eu tive a oportunidade de conhecer todos, menos 2 irmãos. Mas no casamento vieram todos. E teve uma outra vez que eles vieram todos também. A dona Elsa Mali era filha de um fazendeiro cuja irmã
foi a primeira médica na Alemanha, mulher. Então era caro, né? Não tinha médica, era só médico. Aí, eu estou empurrando aí. Quando eles mudaram para a Áustria, o Mahler continuou seus estudos. Então ele estudava 4, 5 horas por dia, piano, que ele ficou até com uma tendinite que demorou muito para. Nunca reparei esse salão, não, mas para melhorar, pelo menos. É o instrumento que melhor ele toca. É piano e flauta. Mas ele sabe na orquestra, quando ele estava ensaiando, a trompa desafinava, ele fala, não, faz com as duas chaves da direita, em cima. É uma posição. Essa nota pode ser dada em vários lugares. Ele conhecia todos os instrumentos, a posição que ele devia fazer. Isso é admirável. Mesmo eu, no violoncelo, inclusive era um negócio difícil. Não, faz na quarta posição, faz na quinta, faz na segunda. E eu ouvia, eu obedecia. Né? E ele foi autodidata na maior parte dos instrumentos. Piano e flauta ele estudou com o Govaert. Piano ele estudou com o Fritz Jank. Fritz Jank ele ia tocar em Piracicaba várias vezes. Inclusive com o meu professor, o Quarteto de Cordas do Municipal de São Paulo. Eu gostava muito do Fritz Jank, um grande músico. Nossa, se via tocar, era maravilhoso. Nelson Freire veio tocar em Piracicaba. A senhora foi ver? Nelson Freire. O Nelson Freire tem uma coisa engraçada, ele entrava fumando em qualquer teatro, ninguém falava nada. Era um dos maiores pianistas do mundo, né? Eu fui um cinzeiro em cima do piano municipal de São Paulo, Sala São Paulo, tudo isso aí. Bom, o que mais nós temos falado do Mário? O Mário é uma pessoa muito até engraçada. E eu viajava, às vezes sentado com ele no ônibus, ele falava assim, meu pai foi fazer um negócio lá, não sei o quê, ele colocou alguns milhões de dólares na mesa e saiu o negócio. Ele só falava de milhões de dólares. Você vê como o pai dele foi muito rico e como o pai dele ajudou Piracicaba. Isso que eu fico impressionado. Né? Como você falou, como o doutor Brigg veio parar aqui, né? Nós tivemos um área, na área, outra área, tudo bem. Mas que valeu a pena, valeu. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Quando eles estavam na Áustria, terminou a guerra, na Áustria, Mahler continuou seus estudos escolares, colegial, queria ter pré-científico, onde terminou essa etapa. Terminada a guerra, os franceses tomavam conta da Áustria na parte musical. Aguardar o povo, trouxeram estudantes do Conservatório de Paris para tocar na Áustria. E o Mahler ficou encantado. Porque mesmo naquele tempo, era difícil achar um concertista e tal. Eu, quando fui para Paris, eu me lembro que eu sentei um dia na escada do metrô, tinha uma orquestra de câmara. Eu fiquei lá 1 hora e pouco ouvindo eles tocar. E estavam tocando até música que eu já tinha tocado, mas muito bonito. E todos estudantes da Sorbonne. Né? Ele resolveu, então, ser músico e partiu para o piano. O mais difícil. Mas cada um acha o seu mais difícil. É difícil dizer tudo o que acontece, mas acabou, então, o curso de composição do Conservatório de Stüdinger. Aí, quando voltou para Stüdinger, ele terminou o curso dele de composição. Ensinar composição é meio difícil, tem que ensinar as regras, porque toda composição tem regra, como poesia. É 4/4-3-3, é soneta, não sei, entendeu? Então, a música tem isso. O Mahler, ele cantava baixo, barítono, tenor, sabe? E ele tem uma didática impressionante. Um dia eu falei para ele, eu comecei a brincar no piano, ele sentou lá, assim, não, fez a escala, ninguém nunca falou isso para mim.
Olha que eu já toquei com muitos pianistas. E ele, no entanto, ensinou, eu brinquei lá, comecei a brincar, mas eu falei, puxa, como foi fácil isso. Quer dizer, didática, né? Toda a arte é assim. Eu acho que o que eu estou falando aqui são as coisas mais importantes que eu tinha que falar. Tem muito mais coisas, o Mário compôs muita música, e ele teve aula até com Paul Hindemith. Paul Hindemith é um compositor alemão que pertenceu ao século XX, e era um compositor muito famoso. Eu cheguei a tocar várias músicas dele. Era moderno, tipo Stravinsky, russo, né? Mas eu cheguei a tocar muita música dele. E ele teve aula de contraponto com Stravinsky. Eu gostava muito. O Mahler, nunca uma pergunta que eu fiz para ele me deixou sem resposta. E o que eu ensinava para os meus alunos é ter cultura musical. Se a pessoa perguntar qual a diferença de uma orquestra sinfônica para uma orquestra filarmônica, alguém sabe aí? Ninguém levantou a mão. É a mesma orquestra, só que a sinfônica ou é amadora ou é mantida pelo Estado, pela Prefeitura ou pelo governo federal. E a sinfônica e a filarmônica, filos, amigo, a filarmônica é mantida por empresas. Lá na Alemanha, nos Estados Unidos, tem muitas orquestras filarmônicas. Aliás, a mais famosa é a Filarmônica de Berlim. Então, quem paga lá? A Siemens, essas empresas aí. É uma coisa assim. O que é uma orquestra de câmara? Alguém sabe o que é uma orquestra de câmara? A orquestra de câmara é uma orquestra pequena, de 15 músicos. Naquele tempo, os reis convidavam os músicos para dar um concerto na sua sala do palácio. Então, normalmente, a orquestra assim, é uma orquestra de câmara ou um conjunto de câmara. Podia ser um dueto, um trio, um quarteto, um quinteto, um sexteto, que era para pouca gente. Aí eu convidava os cupinchas dele para ouvir, né? Uma vez eu estava vendo um quadro na casa de um amigo, eu falei, quem esses músicos? Um é o Stamitz, Haydn, o outro é Mozart, é o quarteto que eles tinham formado. Eu falei, imagine como é que era esse quarteto, né? Todo mundo era capaz até de improvisar se precisasse. Isso aí são curiosidades. Eu, quando dou aula, ensino os alunos, você tem que saber o que é o timbre. O timbre de um instrumento é a impressão digital. Nossa! Cada violoncelo tem um timbre. Logicamente que o ouvido tem que ser muito aguçado para perceber. O violino tem um timbre, cada violino tem um timbre. Por que o Stradivarius é melhor? Porque ele fez um violino que ninguém sabe fazer. Ele fez um violoncelo que ninguém faz. Hoje você pega um Stradivarius aí na casa de 20 a 30 milhões de dólares. Qualquer aí não pega isso. Mesmo o Yo-Yo Ma, que é um grande violoncelista chinês, ele tem um Stradivarius chamado Davidov. Quando o Stradivarius, não faz muito tempo que eu li a vida dele. Quando ele terminava um instrumento, que ele gostava do som, ele punha nome. Ele tem um violino que chama Handel. Esse violoncelo chama Davidov. E o Yo-Yo Ma comprou quando morreu a dona dele, que se chamava Jacqueline Dupré. Era uma violoncelista, infelizmente, era com 28 perdeu a vida. Aí a família vendeu. Ele tem até hoje. E um dia ele foi tocar em Nova York, estava num hotel lá, até eu conheci o hotel, estava numa loja lá bem em frente. Ele falou, ele desceu do carro, do táxi, logo foi embora. O céu ficou no carro. Ele ficou desesperado. Aí já era caro, nem tanto assim. A obra de arte vai ficando cara cada vez mais, principalmente depois que morre o autor, né? Aí ele falou, nossa, olha, é que o país sério é outra coisa. O motorista voltou lá, o senhor esqueceu o violoncelo aqui. Entregou para ele deu $200 de gorjeta. O motorista até estranhou, né? Gorjetão, né? Falar em gorjeta, o Mahler. Eu viajei muito com o Mahler, restaurante e tudo, eu me divertia. O dinheiro dele vinha muito fácil.
foi num restaurante em São Paulo, um restaurante bom lá, e eu não é de comer verdura, essas coisas. Ele falou: olha, nós vamos almoçar num restaurante vegetariano. Pelo bem, fiquei quieto, eu estava convidando. Mas no fim chegou lá, tinha umas coisas que eu até gostei, né? Espinafre, não sei o quê. Falou: se você não gostou, não tem importância, eu vou levar você num fazano depois na Avenida Paulista. Porque tem um fazano na Avenida Paulista. Falou: opa. Assim, mas no fim não deu. Aí eu comi bem e tal, não falei: agradeço, Mário, não é preciso. Mas aí ele ia pagar a conta. Isso. A conta, por exemplo, estava R$300, ele dava 500. Pode ficar todo. Então, os garçons, em lugar que ele é habituado aí, quando ele entrava no restaurante, vinha querendo dar a bolsa. Por favor, faça favor, você está aqui, né? Ganhava uma bela gorjeta. E ele é muito bom, eu nunca vi. Nossa, eu viajei muito com ele, almocei com ele. Tocar, então, nossa, toquei demais com ele, muito, aprendi muito com ele. É um grande homem, viu? Piracicaba deve muito a Ernest Mário, porque a escola de música, quando eu fui fazer o curso de férias em Ouro Preto, onde o senhor estuda música? Eu falei: na escola ProArte de música lá do Piracicaba. Com quem? O professor Calixto Corazza. Isso é outra coisa do Mário. Calixto Corazza era o maior violoncelista do Brasil. O Mário trazia, ele tinha. Bom, o violinista que ele trouxe, quem foi? Stanislau Smielgen. Era um polonês, melhor violinista do Brasil. Ele era do Rio e o Leninger era o melhor violinista de São Paulo. O Corazza era o melhor violoncelista de São Paulo e o do Rio de Janeiro, me fugiu o nome dele, era o melhor violinista. Então, ele pagava avião, hotel e a aula era cara. Eu me lembro que era bem cara. É que, graças a Deus, logo eu ganhei uma bolsa. Eu fiquei primeiro que anunciava a orquestra, né? E ganhei esses prêmios aí que ele falou. E que comprei até um carro. Num prêmio e no outro eu comprei um violoncelo lá. E foi recente isso aí. Augusto? Tá bom. Augusto também foi violonista. É ainda, né? Tá bom. E no fim, eu, por exemplo, nunca parei de tocar. Nunca me atrapalhou na minha profissão, porque tocava à noite. Os ensaios de orquestra eram à noite. Aí parei de dar aula há 12 anos. O consultório estava apertado e tal. Aí um dia seguinte me ligou: ei, João, está difícil arrumar professor, eu vou pedir para você voltar. Falei para ela: até 4 aulas eu dou por semana. Até 4. E depois das 6, depois das 5h30. Ela aceitou. Aí voltei a dar aula e ela ficou muito agradecida. E para mim foi bom. Assim eu não larguei assim, muito do instrumento. Pessoal, pois não. Não, eu só queria saber como é que está a situação da escola, porque ia ser tombada. Bom, então, agora eu vou falar de uma coisa triste. Né? Desculpa, mas... Não tem importância. Foi bom você fazer essa pergunta. Eu tenho ido na casa do Mário quase toda semana, porque eu vou lá. A pianista que me acompanha é Cidinha Mário, mulher dele. E eles estão muito tristes. E eu estou na escola dando aula, estou vendo que está minguando a escola. A Unimep ganhou tudo que está lá dentro, todos os instrumentos, só o instrumento lá tem R$2 milhões. 2 extremos, né? Tem um Steinway e tem um japonês, tem o Kawai, tá certo? Então, mas o Mário deixou vários violinos, vários violoncelos, contrabaixo, aí eles compraram o prédio com um preço muito bom. Então, acharam que ia funcionar. Quando era o Maia, que era reitor, ainda chegou a funcionar. Mas depois acabou o mandato dele, começou a mudar reitor e tal. O reitor que ia lá, eu nem ia na reunião. Sabe, desprezado. Aí resolveram chamar esse prefeito.
Aí a Cidinha falou para mim, Raul, o prefeito vem na escola tal dia, você pode ver, eu vou. Agora estou aposentado também, eu vou. E eu sentou o prefeito, o Mário e eu. E o prefeito entrou, parecia o rei da Dinamarca. Entrou um monte de cupicha no lado. Vamos ver o que ele vai falar. Aí falou, o Mário falou. O Mário não dá muita bola, porque ele acha um absurdo o que ele já fez e ele é capaz de morrer a escola. A escola está na berlinda, sabe? Eu tenho até dó. Eu falei para a Cidinha, imagine se ela deixasse isso aí no Colégio Dom Bosco, né? O Colégio Dom Bosco tem caixa alta. Eu estudei lá, eles são bem organizados. Agora eu não sei. Falaram para mim assim que a Unimed era o seguinte, tem muito cacique e pouco índio. Entendeu? Dá para entender, né? E é isso. Bom, por enquanto, então, o que eu tenho que falar mais era isso daí, tá bom? Eu agradeço, presidente, pois não. A Cidinha era brasileira? Piracicabana. O pai dela foi vereador aqui, Sebastião Rodrigues Pinto, e era dono de uma loja que os mais antigos aqui, Ricardo lembra, Casa Edson, lembra? Vendia aparelhos de som, era na Rua 15, eu lembro dessa loja. Então, ali é onde é o edifício Lúcia Cristina. Alguma pergunta mais? Então, muito obrigado. Pois não. Fala, Augusto. Eu queria fazer só um comentário aqui para fazer uma conexão, porque o Mali era muito amigo do Brigger. Legal. O Mali era muito amigo do Brigger. O Brigger Eu sei. O Brigger eu sei. O doutor Brigger vivia lá. Sim. Eu conversei muito com ele. E o Mali era assim com ele. O Brigger não pedia nenhum concerto lá. Todos os concertos que ele fazia com a Sinfônica de Câmara, eles estavam presentes. A filha do Brigger, que é Piracicabana, ela é pianista. Pianista, Bárbara. Bárbara Brigger, grande pianista. Então existe uma conexão, logicamente. Mas a situação hoje da escola, então tem uma salvação aí? Como é que... Olha, vai ser difícil. Se a prefeitura, vamos ver agora, acho que vai mudar o prefeito, né? Vamos ver. Aí esse prefeito, aí chamou ele na casa do Mário, estava lá, e falou, Raul, ele sentou nesse sofá. Mostrou para mim ali. O Mário passou com a cadeira dele lá, e falou bom dia. Ele fica revoltado, porque ele fazia tudo que ele fez. Isso aí foram anos, quantos anos? A escola foi fundada em 1953. A Proordem de São Paulo em 1951. Entendeu? Então, está ocorrendo. Agora eu não sei como é que é a lei. Foi tombado. O prédio foi tombado. Você está por dentro, não está? Não. Mas parece que foi tombado e vamos ver agora esse processo aí. Aqui no Brasil, sabe como é, né, cara? A coisa vira do avesso, de um dia para o outro. Mas vamos ter esperança. O tombamento é dos instrumentos, do melhor, não do prédio. O tombamento é só... Mas o prédio é o seguinte, vou falar. Aqueles prédios, tudo aquilo lá, ali tem uns 3.500 metros quadrados de área. Fora a sala Mari, fora a sala Cecília Mari. Eu até não comentei da filha do Mari, a Cecilinha, como ela era conhecida, Cecília Isabel Mali. Ela também compôs muita música. Inclusive agora, esse concerto ao cair da tarde, eu vou tocar uma música dela. E acho que vão ser somente músicas dela. Essa menina é um anjo. Nossa, eu dancei a valsa de 15 anos com ela. E ela foi ficando cega, né? Porque ela teve um tumor na cabeça. Foi indo. 15 anos ela fez, foi aniversário, fez uma festa. 2 meses depois ela foi para o hospital em São Paulo e fui visitá-la lá.
Quando eu cheguei lá, depois ela durou uma semana, faleceu. Era um anjo de menina. E ela falava, pai, eu fiz mais uma música. Aí eu coloquei meu pai, então cante para mim. Ela cantava uma hora com ela, Paulo. Ela fazia muito bem. Uma coisa que o Mário fazia muito bem era arranjo. Um dia, ele sabe o que ele falou um dia para mim, gente perto? Falou, se um dia eu ficar pobre, eu falei, vai ser difícil, né? Em todo caso, se um dia você ficar pobre, o que você vai fazer? Eu vou viver de arranjo. Hoje, a tecnologia dos computadores tal, tem coisa mais fácil. Mas ele falou, o Mário um dia, ele estava na sala, o Mário estava cheio de gente. Falou para uma pessoa, cante para qualquer coisa que você quiser. Em cima desse tema. Ele é um gênio musical. Um gênio. Eu tenho muito respeito por ele, pelos seus conhecimentos e pela sua inteligência. Extremamente. Por isso que ele se dava bem com o Dr. Brady, viu? Os dois eram dois gênios, né? Um de um lado e outro. Então, pessoal, meu muito obrigado. Pois não. Agora ele parou de vez. Faz pouco tempo que ele parou. A casa dele tem um terreno de 5 mil metros quadrados. E ele tem a casa lá na parte de cima. Lá ele tem o escritório dele, onde ele ficava compondo. Tinha tudo completo. E depois tinha mais uns cômodos embaixo. Tinha outra sala para cá. A gente escolhia, né? Lá tem uns 4, 5 pianos na casa. E ele... Agora ele está... Coitado, ele não anda mais. Só cadeira de roda. Que idade tem? 95. Eu tenho um professor da faculdade que eu encontro com ele 2, 3 vezes por semana, professor Gentil Chaim, professor de hipótese. Em 95, ele vai no café a pé. Ele mora a 600 metros do café. Agora ele está começando a usar bengala, porque meus filhos ficam enchendo ele. Dirige. Isso, esse prédio na esquina. Ele é um homem, é um ser humano também encantador, muito bom. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. O dentista virou músico ou músico virou dentista? Você sabe que eu vou contar uma história agora que eu não sei se eu, viu? Esses dias eu fui chamado no Banco do Brasil. Eu fui lá conversar com a gerente. Estava ela e a assistente dela. Lá no 5º andar, né, parece. Aí uma delas falou, você é dentista também? E é muito. Eu abri o telefone meu. Eu tenho aqui na capa. Eu tenho um violoncelo aqui dentro. Eu abri para escrever, não sei o quê. Você é músico, professor? Nossa! O meu sogro também é músico e é dentista. Falou, que bom, segundo. Aí o meu marido também. Falei assim, olha, puxa vida, tem de tudo nessa vida, né? Ainda bem que a gente não é sozinho. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por vir. Muito obrigado para todos os presentes. Um grande abraço, viu? Saudáveis. Toquei no casamento aqui. Toquei mais de 2.000 casamentos na vida. Mas o primeiro Parabéns. foi o meu. O primeiro foi assim, foi bom. Eu tinha 17 anos. Aí todo mundo mas o Paulinho Sodero, ele era muito amigo, não sei se ele era parente de Dom Anísio, ele era muito amigo. Como nós duas fases ensaiamos lá, eu, meu irmão Rafael e o violão dele, o Claro. Bom, já morreu. Daqui a pouco o Frei Saul liga na minha casa. Eu morava na Independência. Não, quem deu ordem para vocês virem ensaiar aqui? Não. Eu sou, o que você toca? Violoncelo. Esses instrumentos modernos. É bem moderno, é 1500. E a flauta de antes de Cristo. Meu violão é aqui, em inglês, guitarra aqui. Também é muito antigo. Ignorante. Que não, aí liguei para você.
Ligaram para o Paulinho Sotero, o bispo, explicou o caso. Daqui a pouco, recebi um telefonema da igreja dos frades lá para o cidade. Olha, o senhor pode vir aqui, sabe, tocar assim no casamento. Instrumento moderno. Obrigado, parabéns. Muito obrigado. Bom, vamos então agora à parte importante, que é o coquetel. Eu vou pedir para o nosso presidente, o Edson Rotano Júnior, para fazer o encerramento. Obrigado. Bom, acho que foi uma noite bem proveitosa, né? E a gente pode continuar com esse bate-papo ali com os dois palestrantes ali fora, né? Tomando uma Coca-Cola, comendo um salgadinho. Então, fiquemos à vontade, né? Agradecer a presença do prefeito Luciano Almeida, que acaba de chegar aqui. Muito obrigado pela sua presença. A gente vai até o coquetel, portanto, pode ir lá fora conversar aí com os palestrantes, né? Solicito o professor Labato que venha aqui para tirar a fotografia com os outros palestrantes. Nós fiquemos à vontade ali na recepção. Por favor, obrigado pela presença de todos.